Episódio 17. Outra forma de expressar amor. O que houve? Apanhou? O que está acontecendo? Dr. Silva me protegeu da surra física, mas me deu uma surra no espírito. Bem, isso é normal. As palavras do Dr. Silva são afiadas mesmo. Quando ele negocia com a outra parte, ele é o melhor em atingir os pontos fracos do outro. Então, quais são seus planos? Já decidi. Bons conselhos são difíceis de aceitar. Preciso ouvir o conselho que o Dr. Silva me deu. Primeiro, juntar dinheiro. Que tal, na sua opinião? Eu fazer shows na rua? Por exemplo, ir a um bar. Ou começar uma live. Tem certeza que assim vai juntar dinheiro? Só quero cantar. É tão difícil assim. Se você só quer cantar, realmente não é difícil. Mas se quiser fazer do canto seu meio de vida, ou até ter sucesso com isso, de fato, É muito difícil. mas eu acho, desde que você tenha decidido e não tenha medo das dificuldades. Então vá em frente e faça. Afinal, só se vive uma vez. Meu melhor amigo de verdade. Ok. Mas nosso relacionamento não está indo rápido demais. É uma era acelerada. Tá. Pega uma maçã. Coma uma maçã para se acalmar. É melhor que você tenha se decidido. Ao lidar com as pessoas, é preciso lembrar de se colocar no lugar do outro. Às vezes, o que você acha que é preocupação pode ser visto como controle aos olhos deles. O que você acha que é correr atrás dos sonhos pode ser visto como bagunça aos olhos deles. O que você acha que é? Posso garantir que Floriano Xavier nunca pensou em você dessa forma. Ele não só não pensou isso, como também te acha muito fofa. O que você acha constrangedor? Aos olhos deles, pode ser considerado fofo. No que está pensando, Juana Lane? Parece que suas habilidades não são suficientes. Tudo bem, os defeitos não ofuscam a virtude. Meu charme não foi ofuscado. Vamos? Grave mais um vídeo meu. Que história de O Fazendeiro e a Cobra. Certo. Não incline tanto a câmera para cima. Vamos, comece. Luz das estrelas galopante. Todas têm. Escritor Souza, olá. O que está gravando? Eu criei um canal de vídeo. Pedi para ele gravar alguns vídeos de mim cantando para postar. Acabei de ouvir. Você cantou bem. Parece diferente da versão original. Desejo sucesso imediato. Escritor Souza, você também ouve as músicas do Lúcio? De vez em quando. Bom gosto. Lembre de me seguir. Sem problemas. Vamos. Vamos achar um lugar para apreciar o vídeo novamente. Que narcisista. Grave um bom pra ele. Na verdade, a beleza está lá. É só o ângulo que está um pouco errado. Ajuste um pouco. Que narcisista. Já jantou? Sim, já. Tão cedo. Dona Rosa fez bolinhos de arroz. Comi um pouco. Não estou com fome agora. Vá comer com eles. E amanhã, então? Certamente você não jantou o jantar de amanhã, né? Amanhã? Sobre amanhã?
Quem pode garantir? Se vamos jantar ou não. Depende do meu humor amanhã. Lúcio, aqui está a agenda de amanhã. Maquiagem às 5 horas. Ensaio para a revista começa às 6h30. Depois terão uns 30 minutos de descanso. Às 47h30, corre para gravar um programa de variedades por umas 8 ou 9 horas. 20 horas, live de vendas. Não falei que não quero fazer programa de variedades, nem live de vendas? Sei que você está bem cansado. Mas um artista precisa aproveitar as chances de aparecer em público, para não ser esquecido. A questão não é cansaço. É que não tenho tempo nem pra compor. Compor? Não te dei tempo outro dia. Te dei uma semana de descanso. E não conseguiu compor uma música, né? É difícil ficar famoso para sempre. Se não aproveitar seu auge. Depois talvez nem tenha mais chance de cantar. Difícil ficar famoso para sempre. Se não aproveitar o auge, Depois talvez nem tenha mais chance de cantar. Tomei o chá com leite que o Lúcio mandou. Estou tão feliz. Vai, Lúcio! Lúcio, sou fã da Vila Shenmao. Cantei seu sucesso na página inicial. Quero sua orientação. Sua voz é marcante e cheia de emoção. Mesmo assim, precisa melhorar sua técnica. Além disso, se ama mesmo isso, persista. Digo isso para você e para mim também. Ricardo Silva me respondeu. Ricardo Silva! Ricardo Silva! Ricardo Silva! Dr. Silva, o senhor levantou muito cedo. Bom dia.
Tem um jantar hoje à noite. Então preciso começar cedo. Você mesmo é uma elite do direito. Tudo planejado. Até o jantar já planejou de manhã cedo. A oportunidade é para quem está preparado. Dr. Silva, pode ficar tranquilo. Eu também já preparei. Os pareceres jurídicos que precisamos dar como retorno nas visitas de hoje. Já organizei e imprimi tudo. Muito bem. Obrigado, Dr. Silva. Veja, Na verdade, alguns desses casos ainda são bem representativos. A cidade antiga tem muitas oficinas e artesãos de patrimônio cultural e material. Eles vivem enfrentando disputas de propriedade intelectual no trabalho e na vida. Sim. Lembro que um artesão de papel cortado me contou que criou uma série de padrões, mas pouco depois apareceram padrões idênticos na internet e foram pirateados em vários lugares. Mas ele não fez o registro de direitos autorais antes, por isso é muito difícil proteger seus direitos. Pois é. Esses artesãos passam a vida inteira transmitindo a cultura. Nós, do direito, temos que proteger essa jornada ao máximo. então, vou te dar mais um pouco de trabalho. Junte informações sobre a conscientização dos direitos autorais, incluindo condições e o processo de registro. Faça um artigo simples, com imagens. Publique na conta oficial da cidade. Tudo bem, sem problema. Ok, vai em frente. Tá. Com licença, Dr. Silva. Ok. Por que você veio sozinho hoje? Cadê aquele advogado que vai com você pra todo canto? Ele está fazendo visitas. E a gente não tem essa relação de ir junto pra todo canto. Então você veio hoje fazer pressão de novo? Não, senhor Oliveira. Hoje eu vim especialmente pro senhor. Nesses dias, visitei várias oficinas de patrimônio cultural e material. Descobri que tem muitos artesãos por aqui como o senhor, que herdaram a arte dos mais velhos, desde criança, e que ficam décadas na oficina. Mas também ouço dizerem que os tempos mudaram. Há cada vez menos artesãos na nova geração. Muitos patrimônios culturais e materiais correm o risco de desaparecer. Eu também quero fazer a minha parte para transmitir essa cultura. Então, planejo escrever um novo livro sobre isso. Vou usar um estilo que agrade os jovens de hoje para mostrar a beleza da cultura tradicional. Será que consigo? Pela sua eloquência ontem, quem duvidaria? Mas não posso fazer isso sozinho. Para contar uma história, é preciso primeiro entendê-la. Preciso aprender com você sobre a cabaça pirografada. Sobre a cabaça pirografada, veio a pessoa certa. Mas, como pode ver, tenho muito trabalho e pouco tempo livre. Só posso falar uma vez. Senhor Oliveira, quer dizer que aceita ser entrevistado hoje? Ótimo. Pai! Por que está atirando objetos em mim de novo? Escritor Souza, você também está aqui. Pai. O que você está fazendo aqui? Não ia me processar? Pode processar! A advogada está aqui para mediar, não é? Que bom que o escritor Souza está aqui. Eu Peço desculpas sinceras. Pai, sinto muito. Eu estava errado. Antes, eu agi sem pensar. Ah, caiu em si hoje? Antes de ter coragem de vir aqui hoje, devo ter pensado bem. Claríssimo. Certo? Primeiro, dê uma olhada nisso. Aqui. Foi assim que meu ídolo, Lúcio, me avaliou. Cada palavra, cada frase. Está imbuída de não. Está cheia de reconhecimento por mim. Admito que antes eu era como uma criança selvagem, tateando às cegas num caminho para cegos. Mas as coisas mudaram. O reconhecimento do meu ídolo iluminou o caminho para o meu sonho. A partir de hoje, não sou mais uma criança selvagem. Criança selvagem? Se eu te eliminar hoje, nem ganharia crédito por colocar a justiça acima da família? Senhor Bento, não se irrite. Como diz o ditado? Quem se irrita adoece. E só os invejosos ficam felizes. Além disso, é desgastante e cansativo. Sente-se, pai. Hoje não vim discutir com você. Eu sei.
que quando nasci você e a mamãe já eram mais velhos. Depois que a mamãe se foi, você e minha irmã não param de se preocupar comigo. Você sempre quer que eu fique ao seu lado, em segurança e estabilidade. Sempre acha que nunca vou crescer. Mas um dia eu cresço. E não sou mais tão jovem. Espero que meus sonhos, meu caminho na vida, possam ser escolhidos por mim. Pai, tomei minha decisão. Se você não apoiar ou aprovar meus sonhos, tudo bem. Posso continuar insistindo. Mas se me apoiar, ficarei muito feliz. Chega de conversa. O tempo não espera por ninguém. Vou ganhar dinheiro. Também preciso registrar a perda e tirar nova identidade. Estou indo, pai. Pare! Pai, não precisa me segurar. Não se segura quem quer ir. Precisa de dinheiro e de nova identidade. Tirar a identidade não é de graça, sabe? Pegue! Isso significa que você está disposto a me apoiar. Ou está me testando? Não tenho mais o que fazer. O caminho você mesmo escolheu. Se der certo, ficaremos felizes. Se der errado, não culpe ninguém. Leão, vem aqui. Não se incomode com quem vai embora. Vamos continuar. Quase me matou de susto. O que está fazendo aí, se esgueirando como um fantasma? Mana, olha isso com cuidado para mim. Esse documento é mesmo meu? Não é falso, né? Você é burra. Se não é seu, seria meu. Papai me disse ontem. Se você tiver determinação para aguentar as dificuldades, ele vai te deixar ir. Ele não vai mais te impedir. Estou livre. Estou livre. Não está feliz? Estou livre. Livre, livre. Estou livre. Estou livre! Vou arrumar as malas! Sim, qualquer dificuldade que quiser passar, vá em frente! O que eu passar pode não ser dificuldade. Talvez tenha felicidade. Senhor Oliveira, vou indo. Tudo bem. Volto outro dia para ouvir sua palestra. Tchau. Se cuida. Olá, precisa de ajuda. Obrigada. Aqui. Vamos! Você está bem? Obrigada, obrigada. Obrigada a todos. Vocês estão bem. A senhora empilhou essas cestas a vapor muito alto. Tente tomar cuidado. Sim, foi descuido meu. Ultimamente o pai dela está doente. Tenho estado ocupada sem parar todo dia. Estou ficando boba. Até esqueci de carregar a bicicleta elétrica. Está se preparando para montar a barraca? Sim. São todos bolos de arroz que eu mesma fiz. Vou levar para a Rua dos Lanches vender. Mãe, você já está tão cansada. Não vamos hoje. O ano novo está chegando. Tem muita gente. O negócio é bom. E além disso, já fiz os bolos. Quantos bolos de arroz você tem aí? Parece que o jantar de hoje é bolo de arroz de novo. Ajudar os outros é uma virtude. Mas também não podemos desperdiçar comida. Já que já compramos, vamos comer tudo. Dr. Silva, e a refeição que você mencionou esta manhã? É torrada. Torrada? Na verdade, são bem diferentes de torrada. Se formos comer só bolo de arroz, está um pouco seco demais. Que tal fazermos uma sopa? Podemos comer juntos. Boa ideia. Que sopa você quer? Eu faço. Quero sopa de tomate.
batata e peito. Porque você também está em Xinhao. Veio para algum evento, né? Não, vim especialmente por você. Doutor Silva, estou vendo coisas. Aquele não é o Ricardo Silva? A senhorita Silva é amiga de um astro. Que tipo de amigos você acha que são? Será que... Não. Esqueceu que ainda me deve um jantar. Não esqueci. Mas Você podia ter me avisado sua agenda que eu viria até você. Por que se dá o trabalho de vir até um lugar tão longe? Bom, já que estou aqui, vou descansar uns dias por aqui. Quem sabe ganho mais uns almoços grátis. Sem problema. Vou te levar para deixar a mala primeiro. Tá. aqui. O ambiente é muito bom. Depois te mostro os arredores. Doutor Silva, por que fugir? Nós também somos hóspedes legítimos, não? Além disso, chegamos primeiro. Não precisa abrir caminho pro astro, né? Faz sentido. Vamos voltar pro quarto primeiro. Aqui. Ficar aqui vai ser confortável. Cuidado aí. Doutor Silva, você é meio lerdo. Lerdo é você. Já estou te esperando aqui faz um tempo. Esperando para quê? Você acabou de dizer que ela te deve um jantar. Sim. O que isso tem a ver com você, Dr. Silva? Claro que tem. Eu também devo um jantar a ela. O hot pot daquela noite. E daí? Agora sou eu que te devo um jantar. Eu te devo um jantar. Você deve um jantar a ele. O devedor original transfere a dívida para o novo devedor. O novo devedor cumpre a obrigação de pagar ao credor. Isso no direito é chamado de transferência de dívida. Portanto, Sr. Oliveira, o seu jantar de hoje é por minha conta. Dr. Silva, para nos atrapalhar, você realmente não mede esforços? Você e ela devem ser chamados de nós. Se você não acha, por que está tão ansioso? Estou ansioso. Você não está ansioso? Acho que você parece bem ansioso. Suave, muito suave. Que batalha de inteligência. Realmente, cada golpe é letal. Fala sério. Então você também notou? O novato é rival amoroso do Dr. Silva. Todos, exceto o Dr. Santos, conseguem ver, né? Olha, os dois são tão bonitos. É muito difícil escolher. Qual você apoia? Acho o novato melhor. Olha, o sorriso dele é como o sol. Ele nos chamou de senhorita assim que entrou. Ele fala coisas agradáveis. Quanto ao Dr. Silva, sempre acho que ele está se achando. As garotas jovens gostam do tipo distante. Até casarem, vão perceber. Como é miserável passar a vida com alguém que não diz nada sempre que pode ficar calado. Você está trazendo sentimentos pessoais de novo. Não pense que todo mundo é como o seu Silva. Como o Silva pode ser comparado ao Dr. Silva? Ele precisa ser um pouco reservado por causa da profissão. Embora o Dr. Silva não fale muito, ele faz muito quando cuida das pessoas. Ele é gentil e atencioso. E entende de romance. Ele é romântico. Só não fala sobre isso. Forto no Dr. Silva. Vamos apostar. Aposte então. Quem tem medo? Quanto?
500 mil. 1 milhão. Desde quando você tem tantos feijões felizes? Só tenho 500 mil. Certo. Então 500 mil. Combinado. Rosa, por que parece que esse novo cara bonito está com uma roupa tão parecida com a do seu irmão Pedro? Também achei. Ele parece um pouco familiar. Pequim, Xangai. Muita gente, muita concorrência e custo de vida alto. Chengdu. O custo de vida também não é baixo. Também tem muita gente. Além disso, não aguento comida apimentada. Isadora Oliveira, por que você não pensou antes para onde vai? Deus pode me dizer para onde diabos eu deveria ir. Tão rápido. Isso não é comida pronta, é? Os tomates são frescos. Então quer dizer que as batatas e a carne são prontas? Dr. Silva. E é para ser um agrado? Você não pode ser tão displicente. Bem, Superstar, você sabe. Quanto tempo leva para cozinhar batatas e carne frescas? Você mesmo não disse que estava com fome. Por que está cozinhando no fogão? Algo que não tem nada a ver com você. Já que está cozinhando. Não custa me dar um pouco, né? Claro, contanto que você possa esperar. O quê? Não gostou do sabor. Estou satisfeito agora. Não tem nada a ver com sua atitude ou a comida. É só porque estou com fome. Agora que comemos, vamos conversar. Sobre o que eu tenho que falar com você. A lei do entretenimento. Falar sobre a Juana Lane. Os tempos de universidade dela. Você quer ouvir sobre os tempos de universidade da Juana Lane? Ou quer ouvir sobre os tempos de universidade da Juana Lane comigo? Querida, por que você espirrou? Pegou um resfriado? Não. Deve ser você e o papai falando demais de mim. Mãe, vou parar por aqui agora. Tenho um amigo aqui. Preciso descer para recebê-lo. Que amigo? Um júnior da minha universidade. Ricardo Silva. Você lembra dele, né? Sim, sim, sim. Aquele que virou um superstar. Sim, sim. Então não o deixe esperando. Vá logo. Não é tão urgente. O Dr. Silva também está lá embaixo. Dr. Silva? Ele também está em Chenal. Ele veio especificamente para te acompanhar. Não. Ele está aqui para um trabalho voluntário de educação jurídica. A gente ainda pode se encontrar assim. Você sabe o que isso significa, né? Isso mostra que é um relacionamento predestinado que caiu do céu. Tá bom, vamos parar por aqui. Desligando. Vai logo com o Falcão receber ele. Ouviu? Tchau. Mãe.
Essa foto é da primeira vez que saímos juntos. A gente foi num parque de diversões e andamos de montanha-russa juntos. Como ela estava com medo, segurou minha mão bem forte. Tipo assim. Ela abraçou meu braço bem apertado. Isso não é um pouco demais? Demais? Acho bem normal. Digo essa aqui. Essa aqui. Essa é de um discurso no grande auditório. Ela só olhou na minha direção o tempo todo. Só olhou na sua direção o tempo todo? Sorriu só pra minha câmera. Viu, né? Só pra sua câmera. Essa aqui. Essa é de quando acampamos juntos. Naquele dia, apesar de não termos pegado nenhum peixe, houve uma chuva de meteoros. Olha, essa é a foto dela fazendo um pedido. Tá boa a foto? O que você está olhando? Vendo as fotos da época da faculdade. Deixa eu ver também. Você já viu todas? Deixa eu ver. Essa não é daquela vez que eu estava ensaiando o discurso. Aquela vez, você e a Sofia estavam tão levados. Ficaram tentando me fazer rir lá debaixo do palco. Ainda bem que na época só tinha vocês dois no auditório. Então não paguei mico. Peraí. O que você acabou de falar? Falei que tentaram me fazer rir naquela hora. Ainda bem que só tinha eles, senão eu teria passado vergonha. Não é à toa que ela só olhava numa direção. Olha essa de novo. Olha isso. 这张。你坐过山车头晕那次，当时我和部长一人扶一边把你弄下来的，记得吧？好像有这么回事。怪不得你说抓紧了。什么？这些小事你都跟豆托西瓦说了？他不光说了，还演上了，感情充沛，活灵活现。没去当演员可惜了。没错。我看看还有什么。看这张。这张。没了。我手机里应该还有几张。就这么几张也叫多？总比一张都没有的人强吧？我大学后换手机了，看来是真找不到了。我没说你，不过又不是什么重要照片。先吃饭吧，小心烫。来，给。Dr. Silva， 3个人才2碗。你不是吃过了吗？再吃一顿不行吗？Lúcio， 恐怕不行。你真是 Lucio。我终于见到活的 Lucio 了。不，我终于见到真正的 Lucio 了。我也终于见到真正的铁粉了。
真正的铁粉是我 Legítimo, sem substitutos! Lúcio. Eu realmente não esperava. Ainda não fui te procurar. E você veio primeiro à minha cidade natal. Sabe, hoje, quando o Dr. Silva me contou que você veio, fiquei tão animado que derrubei e quebrei o celular. Dr. Silva, então você precisa fazê-lo pagar por isso. Não precisa! Ele não precisa pagar! Eu deveria agradecê-lo, na verdade. Se ele não tivesse me contado que você vinha, eu teria pegado o trem hoje. Lúcio! Lúcio. Você veio a canal especialmente por mim. Então isso significa que ele veio a canal por causa da Isadora Oliveira. Parece que sim. Ele acabou de me dizer que veio especialmente por mim. Ele realmente fala palavras agradáveis. Só metade se pode acreditar. Os mais novos são todos assim. Os mais velhos não são assim. Dr. Lopes, recebi o pagamento daquele lixo. Obrigada por me ajudar a recuperar esse dinheiro sujo. Vou te pagar uma refeição outro dia. Não precisa. Não foi nada. Senhora, olá. Está sozinha? Então vou te dar um boneco de companhia para sua refeição. Se precisar de algo, pode me falar a qualquer momento. Obrigada. De nada. Olá, 2 pessoas. Por aqui, por favor. Sente-se. Veja o que gostaria de comer. Desculpe, estou atrasado. Não está atrasado. Chegou bem na hora. Vamos pedir a comida? O que você quer? Peça qualquer coisa. Como você sabia que eu estava aqui comendo hot pot? Claro que eu não sabia. Acabei de sair do trabalho. Também estou aqui sozinha para comer hot pot. Bem, então essa refeição é por minha conta. Não. Eu pago. É que eu pedi comida demais. Aquele homem é meu ex-namorado. Por que você pediu tanto? Porque ele me alfinetou da última vez. Eu também preciso desabafar. Nilo, acho aquela lagosta australiana bem fresca. Que tal? Querido, lembro que você tem alergia a frutos do mar, não é? Desde quando eu tenho alergia a frutos do mar. Você me confundiu com outra pessoa. Imagina, amor, você mesma deve estar enganada. Como eu esqueceria se tenho alergia ou não? Não dá pra ser mais atenta. Quem não é atenta? Eu disse que queria frutos do mar. Por que mancar o desentendido? O que você quer dizer, Nilo Silva? Você é muito pão duro. Sua ex-namorada te aturava assim? Eu só não gosto de comer frutos do mar. Qual o problema? Se faz questão da lagosta, pede você então. Mas que pessoa? Exatamente. Ele foi embora. Olá, senhora. Com licença. Não esperávamos ter estragado sua refeição. Que tal eu pagar o jantar para você?
Também vou pedir uma lagosta australiana como desculpa. Pode ser? Não precisa. Vale a pena conhecer alguém em uma refeição. Eu tenho meu próprio dinheiro. Eu mesma peço. Garçom, mais um pedido. Dr. Lopes, eu sei por que um golpista de bar te pegou. Você é tão extravagante e isso chama muita atenção. Eu não sou extravagante o tempo todo. Onde há amor, há dinheiro. Onde há amor, há dinheiro. Sim. Essa é a minha opinião. Embora aquela pessoa fosse uma fraude, quando eu gastava dinheiro com ela, eu fazia de bom grado. Então não guardo rancor. Nem me arrependo. Agora há pouco, esqueci de te corrigir. O dinheiro que recuperei para você, como pode ser chamado de dinheiro sujo? Aquilo foi a sinceridade que a gente deu. Era puro e limpo. De agora em diante, só não gaste com quem não merece. Tudo bem. Mas a sinceridade pode mudar fácil. O coração humano é difícil de entender. Como ter certeza de que a pessoa que você ama vale a pena ou não? Eu sei. Existe uma pessoa que vale totalmente a pena amar. Quem? Doze horas atrás. Saí para visitar hoje. Volto à noite. Quem perguntou para ir? Episódio 18 – Confronto romântico no quintal. Mas a sinceridade muda fácil. Difícil é entender o coração. Como ter certeza de que a pessoa amada vale a pena ou não? Eu sei. Existe alguém que vale muito a pena amar. Quem? Você mesma. Estava tentando lembrar de onde te conhecia. Então é verdade. Você é a verdadeira estrela. Dona Rosa. Bem diferente da nossa imitação, né? O que a sua mão está fazendo? Que história de verdadeira e imitação. Fique longe do meu ídolo. Fique longe, você. Lúcio. O que deu em você? A gente finalmente deixou você sair. Como assim você voltou? Meu ídolo Lúcio está aqui. Como eu não voltaria? Se ele não tivesse vindo, você teria ido. É verdade. Eu ia limpar aquele seu chiqueiro para negócios. Mas o pai disse para guardar para você primeiro. Como sempre. Ele estava certo. Meu ídolo está aqui. Me deixa um pouco de dignidade, tá? Você ainda tem dignidade? Lúcio, pega seu violão e você vai cantar. Claro que não ousaria. Como eu poderia exibir minhas modestas habilidades para um especialista como você? Eu queria ouvir você cantar. Tudo bem pra você? Sim, claro. Ótimo! Mas eles ainda estão ocupados lá. Venham ouvir a música! Doutor Silva! Doutor Silva! Senhorita Silva, venha! Vamos assim que terminarmos de lavar as tigelas. Tá bom. Canta primeiro. Canta você primeiro. Lúcio, ela pode ouvir. Tá, então eu canto. Certo.
Luz das estrelas a galopar. Se quiser ouvir, vá em frente. Luz das estrelas a galopar. Eu lavo. Iluminar o desejo sem fim dos jovens. Não sou irresponsável. Do que você vai se responsabilizar? Se meu coração pode ir e vir. Se meu coração pode ir e vir, me responsabilizar por esta louça que estou lavando. Certo? Ele atravessa o vale desde o chão. Eu ia medir com meus dedos, mas a distância entre nós e nossos sonhos é longa demais. Ainda assim, basta partirmos. Ainda assim, basta partirmos. Agora há pouco, ele também mostrou. Ainda assim, basta partirmos. As fotos de vocês acampando juntos. Que nos aproximaremos deles. Que nos aproximaremos deles. Não fomos só nós dois sozinhos. Longa foi minha estrada, e a timidez não tem onde se esconder. Aquilo foi uma confraternização do nosso caminho. Longa foi minha estrada, e a timidez não tem onde se esconder. Eu sei. Continuo correndo, não temos ventos fortes nem ondas. Eu só queria perguntar. Continuo correndo, não temos ventos fortes nem ondas. Quando as chuvas melhores vêm a dia, continuo correndo, não temos ventos fortes nem ondas. Mesmo com rumores e milhares no meu caminho. Mesmo com rumores e milhares no meu caminho, a luz está tão redonda esta noite. Minha própria luz explodirá em flor. Está tão brilhante também. Minha própria luz explodirá em flor. Por que será? Perseguindo meu sonho, acendo meu coração. Uma estrela cadente. Perseguindo meu sonho, acendo meu coração. É a vida faz sorrir. Perseguindo meu sonho, acendo meu coração. Está tão quente que até a luz das estrelas evita. É a luz mais esplêndida. Essa sinfonia ressoa por toda a minha vida. Por que você está perguntando isso de repente? Eu só queria te perguntar. Aquele desejo se realizou? Aquela estrela cadente veio tão de repente, com tanta pressa. Quem lembra que pedido fez? Não lembro. Você também viu aquela chuva de meteoros? Então, que pedido você fez? A luz do sol nascente. Você nem me contou. Ilumina a ambição inocente dos jovens e ainda quer arrancar informação de mim. Ilumina a ambição inocente dos jovens. Ilumina a ambição inocente dos jovens. Eu realmente não lembro. Se meu coração é como o vento, então eu também não lembro mesmo. Se meu coração é como o vento, Floriano Xavier, você é tão infantil. Voa livre sobre as montanhas. E aí você disse que se lembrava. Eu deveria seguir meu próprio caminho. Não pode deixar os outros na mão assim. Quero ir ouvir música. Mesmo que eu acabe todo machucado. Mesmo que seja assim, e daí? Eu nunca vou ceder ou desistir. Meu caminho foi longo e a timidez não tem onde se esconder. É tão quente que até a luz das estrelas evita. É a luz mais esplêndida. Essa sinfonia ressoa por toda a minha vida. Doutor Silva, por que acordou tão cedo? Não tem nada marcado hoje? Por que não dorme mais? Dá pra ouvir, né? O Lúcio canta muito bem, sério. Não esperava que você também se saísse bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lúcio. Tchau. Lúcio, você raramente tem folga. Pode aproveitar bem. Que tal eu te mostrar a feira amanhã cedo, às 7h30? Ok, até amanhã cedo. Até amanhã cedo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que coincidência. Que coincidência. Doutor Silva, aonde vai? Não tenho trabalho hoje. Estou pensando em ir à feira. E você? A gente? A gente também vai à feira. Então vamos juntos. Ok. Doutor Silva, com seu talento para atuar. É uma pena não ser ator.
Até você percebeu. Acha que ela não perceberia? O que vocês estão fazendo? Andem logo. Já vai. Isso se chama regra implícita. O que é uma regra implícita? O que aconteceu ontem à noite foi um acidente. Porque isso soa tão vulgar. Com relação àquilo, não precisa levar a sério. E se eu tivesse sido presunçoso, talvez ele nem quisesse levar a sério. Como posso falar de um jeito direto e educado e atencioso? Bom dia. Sofia. Sofia. Ela foi embora sem dizer nada? Será que ela me acha alguém casual e irresponsável? Obrigado pela companhia ontem à noite. Você se esforçou, Dr. Silva. Te pago uma refeição outro dia. Você se esforçou, Dr. Silva. Você se esforçou, Dr. Silva. Só isso? Aqui temos muitos artesanatos de patrimônio cultural e material. Tinha uma oficina de recorte de papel aqui. Mais à frente também há esculturas de argila. Aquela que você postou no seu momento. Qual? Esta aqui. Isto é uma cabaça pirografada. Fica bem na loja do Sr. Oliveira. Tenho aprendido isso na loja dele. Vou te levar para dar uma olhada. Tudo bem. Vamos. Certo. Dr. Silva, o que está olhando? Nada. Dr. Silva, não me diga que ela te bloqueou. E você não consegue ver a postagem dela. Tenho andado bem ocupado. Não vi. Você viu o que ela postou ontem? Claro, a foto que ela escolheu era bem interessante. Mas ontem ela não postou nada. Vocês têm tanto assunto assim. Se você está tão ansioso para conversar, volte, adicione no WeChat e converse à vontade. Estamos chegando. Dr. Silva. Isso é o que chamam de armadilha.
Batata doce assada, irmã? Sim. Eu quero uma. É só quente. Faz tempo que não como isso. Quer? Muito gostoso. Se quiser, então fique. Fique e me ajude a trabalhar. Eu faço para você todos os dias. Isso não vai dar. Eu ainda tenho que ir. Mas decidi desta vez, vou esperar meu Lúcio acabar as férias e ir embora com ele. Tá bom. Vai. Então, antes de sair, leve o lixo da porta, por favor. Às suas ordens. Aonde você vai? Que delícia. Assim que o Lúcio canta, todo mundo sabe que ele é maravilhoso. Lúcio, tem alguma música nova ultimamente que possa cantar pra gente ouvir um pouco? Notei que você não lançou nenhuma música nova recentemente. Está preparando algo grande. Não escrevi nenhuma música nova ultimamente. Ele não está escrevendo uma. Por que ele abandona essa? Esta é a segunda parte. Eu vi o nome dela pela primeira vez. No início do verão passado, quando a senhora Adinho era diretora da Universidade Normal Feminina de Pequim. Que horas são? É mencionado mais adiante. Ela era de Wuxi, Jiangsu, em 1924. Ela foi diretora da Universidade Normal Feminina de Pequim. Isso vai cair na prova. Anotem aí. Além disso, sobre o material de leitura deste discurso, alguém tem alguma sugestão? Certo, por hoje é só. Aula encerrada. Senhorita Alves, deixe eu dar outra olhada naquilo da última vez. Machado Ícaro, finalmente te peguei. Pegar pra quê? Você corre mais que um coelho assim que a aula acaba ultimamente. Me diga. Tem feito algo errado pelas minhas costas. Que coisa errada eu poderia fazer? O que tem na sua mochila? Abra e deixe eu ver. Claro, livros. Não acredito. Abra e deixe eu ver. Esquece. Eu quero ver. Reembolso. Senhorita, não aceitamos devolução após a saída da loja. Então explique isso. Aqui, no total, são 60. Aqui no total são 65 copos autografados de marca conjunta do Lúcio. Porque meu colega não ganhou nenhum autógrafo. Isso era só para edição secreta. Mas a probabilidade no site oficial é de 1 em 32. Isso é só sua má sorte. Ter me encontrado hoje também é seu azar. São 39 yuan. Meu colega comprou 65 no total. O que dá 2.535 yuan. De acordo com a lei, menores precisam de autorização para compras grandes, senão é considerado inválido. Não fale besteira. Certo. Então vou ligar para os pais dele agora. Perguntar se eles deixaram ele gastar tanto dinheiro. Não. Que não? Ele não pode te intimidar. Ele veio até a minha loja. Comprar por vontade própria. Senhor, esse tipo de coisa não deveria estar perto da escola. Muita gente já denunciou isso online. A probabilidade também é um golpe. Se você não devolver o dinheiro. Vou chamar a polícia agora. Não. Vou devolver, tá bom? É só meu azar. Vamos! Sim. Qual é a graça? Idiota com dinheiro demais. Eu só estava pensando que você foi mal na prova mensal. Então queria te dar um copo autografado pelo Ricardo Silva, para espantar seu azar. Quem diria que o Ricardo Silva se envolveria com esse produto fraudulento? Foi decisão da empresa dele.
Por que tu tá me olhando assim? Eu só acho que, embora suas notas não sejam boas, você é muito bom de aritmética. Não só aritmética, mas também decorar leis. Isso mesmo. Afinal, tenho um excelente advogado como irmão. Dona Rosa, por que vocês voltaram? Achei que você ia comer fora. Dona Rosa ainda não comeu, né? Que tal comermos juntos aqui? Não se preocupe conosco. A gente come qualquer coisa rápido. Vocês podem comer, fiquem à vontade. Vamos comer todos juntos. O restaurante pequeno estava lotado, então pedimos alguns pratos para a viagem. Chame o Pedro também. Dona Rosa, pode comer. Com tantos pratos, fica mais animado comer junto. Sim, eu ia perguntar isso. Por que vocês três compraram tanta comida? É que os meus gostos e os do Dr. Silva são muito incompatíveis. Incompatível é a palavra certa? Bem, que pedantismo. Pode usar assim, né? Vou chamar o Pereira Humberto. Rosa, chame o Pedro para descer e comer junto. Ele está lá em cima, tocando violão. A manhã toda. Nunca foi tão aplicado antes. Vou chamar ele? Obrigado. Pedro, essa música que você tocou é sua? Você ouviu? Sim. Essa não fui eu que fiz. Ela é... Foi um veterano meu que compôs. Mas ele não terminou. Essa música ainda não foi lançada. Ah, eu estava me perguntando. Como eu nunca tinha ouvido uma melodia tão linda. Você achou bonita? Sim, mesmo ouvindo só um trecho. Senti que a melodia tem uma história marcante. Que tipo de história? Como posso dizer? Lembra do musical que ensaiamos na universidade? Naquela época, eu estava sem inspiração e não conseguia escrever o roteiro. Aí você tocou uma música pra mim, lembra? Sim. Você também disse que essa música era sua musa. Sempre que toca a introdução, imagens vêm à mente. Certo. Agora há pouco, quando ouvi. Quando ouvi essa música, tive exatamente essa sensação. É realmente ótima, fantástica. Sinto mesmo. Sabe de uma coisa? Essa música tem várias versões, na verdade. Mas o meu veterano não ficou satisfeito. Ele jogou todas fora. Mas eu acho extremamente boa. Sim, também acho. Muito boa mesmo. Vocês do mundo literário e da música têm tanta coisa em comum. Palavras e música são formas de expressão essencialmente diferentes. Mas na transmissão dessa emoção e na liberação de energia, elas estão interligadas, na verdade. Certo. Palavras e música são cheias de poder. O direito também. É, o direito também. Verdade. Mas o vinagre é do Dr. Silva. Parece que acabou. Dr. Silva, Se for incômodo molhar no vinagre, pode usar o meu vinagre. Tem bastante vinagre. Tem outra garrafa ali. Tudo bem. Lúcio. Com licença. Você chegou na hora certa. Tenho algo para te perguntar. Sério? Entra. Não fique nervoso. Desculpe incomodar. Sente-se. Certo.
Você acabou de dizer que essa música é cheia de sentimento. Que tipo de sentimento? Bem, Lúcio... Não me atrevo a falar precipitadamente. Fala à vontade. Então vou dizer... Esta canção tem um toque de quem está apaixonado. Claro, não é daquele amor doce e ardente. Na doçura Há um toque de amargura. é como o sentimento de espera. É o tipo de canção para se declarar. Também achas que esta canção serve para uma declaração? Lúcio, Na verdade, vim aqui para te pedir desculpa. quando achei a tua partitura, a minha intenção era levá-la e estudá-la sozinha, discretamente. Não esperava que todos a ouvissem. Sinto muito mesmo. Não precisa pedir desculpa. Fizeste um ótimo trabalho. Eu? Que trabalho fiz? Espera uns dias. Vai saber quando eu terminar a canção. Feliz Ano Novo! Hoje aqui. Parece que já bebemos. Hoje eu, Ricardo Oliveira Profundo. A futura mega estrela da China. Isadora Oliveira, vou trazer uma canção maravilhosa pra todos. Que tal? Boa, boa. Acho o meu suéter favorito e troco por uma saia nova na altura do joelho. O vento dança na janela. Dona Rosa, bom dia. Como se soubesse que vou te encontrar. Bom dia. Com um flash na tela do telemóvel. Pergunto-me se é a tua mensagem. O meu coração toca colcheias, trazendo uma sensação familiar. Na frente do espelho treino um sorriso perfeito e confiro a cor do batom. Pode se chamar de coincidência maravilhosa, que até o sol vira um bom par. Espero o momento em que você aparece, quando nossos olhares se cruzam e meu coração dispara. O que não posso esconder se revela ao teu olhar, escrito todo nos meus olhos. Se aproxima de camisa branca, até o sol parece brilhar especialmente para você. Você continua tão linda quanto na minha memória. Até o ar está cheio de romance. Caminhar ao seu lado é como uma canção, onde a melodia começa nas batidas do coração. Os postes se acendem secretamente para aquecer nossa história. Quando você aparece e se aproxima no vento, minha respiração já não fica mais tão estável. Neste momento toda a minha determinação está ali para preencher seu olhar. Quando você se aproxima, não na memória, ao seu lado estou finalmente apaixonado e feliz. Sofia, sei que você está ocupada. Que tal eu te buscar depois do trabalho hoje? Podemos conversar no caminho para casa. Sofia, esse restaurante está super na moda ultimamente. Quer ir lá? Sofia, podemos conversar pessoalmente. Sofia, você tem tempo para nos encontrarmos hoje? Esse cara realmente não sabe escrever a palavra vergonha.
Doutor Silva, não é que eu não tenha tempo para te encontrar. É que não há necessidade de eu te encontrar. Já acertei os honorários advocatícios. Quanto à refeição que eu disse que te devia, já te paguei na semana passada. Posso perguntar agora que outro motivo temos para nos encontrar? Tão cedo de manhã e você já suspirando. Em que encrenca você se meteu? Nada. Obrigado pela preocupação, Theo. Já vi você franzindo a testa há vários dias. Achei que poderia te ajudar a resolver. Tudo bem então, estou indo. Theo. Volta. Feche a porta, tá? Sente-se, Theo. É mesmo uma questão pequena. Muito pequena. Meu amigo? Ultimamente? Bom, tipo... Conheceu uma moça. Os dois são bem compatíveis. A moça também disse que vai pagar um jantar pro meu amigo. Aí meu amigo pensou em marcar logo uma data. Mas de repente, a moça pediu delivery e mandou entregar direto na empresa. Aí então, os dois nem se encontraram cara a cara. Me diz. Me ajuda a entender. Isso é a tal da heterodurona. Você fez a pergunta certa. Nesse mundo não existe homem heterodurão de verdade. Só homem que não ama. Da mesma forma, nesse mundo também não existe mulher heterodurona de verdade. Só mulher que constrói uma fortaleza impenetrável para te deixar do lado de fora. Meu amigo Theo. Eu não. Tá bom, seu amigo. Quando encontrar esse tipo de rejeição, aconselho seu amigo a voltar atrás a tempo, se ele não quiser apanhar feio. Aliás, o ano novo está chegando. O trabalho do Falcão e do César ainda não terminou em Xenal. Aqui. Obrigada. O Theo me pediu para te perguntar quando você volta. O ano novo está chegando. A gente devia se reunir para uma refeição. Entendi. realmente está na hora de comprar a passagem de volta. Olha, as passagens de vários horários já esgotaram. Dr. Silva, então vamos nos apressar e comprar também. O trabalho aqui está quase pronto. O resto é trabalho para depois do ano novo. Se quer saber, vocês podem ficar e passar o ano novo aqui. Aqui é bem diferente da cidade. É bem animado no ano novo. Vocês podem até ver as faíscas de ferro. Faíscas de ferro? Deve ser lindo mesmo. Eu gostaria de ficar e passar o ano novo, mas meus pais ainda estão em casa, esperando eu voltar. Você é filha única? Então, se eu não voltar, eles com certeza vão ficar muito sozinhos em casa. E eles acabaram de me mandar uma mensagem no WeChat. Deve ser me apressando para voltar para casa no ano novo. Iris, a gente se inscreveu num pacote de 7 dias e 6 noites. A gente vai pra Ainan passar o ano novo. Você se vira com seu ano novo, tá? O que tá acontecendo aqui? Doutor Silva! O carro já está lá embaixo. Doutor Silva, quando a gente veio... A gente veio junto. Voltar sozinha? Como é que eu vou explicar isso pro pessoal? Como assim? Não consigo explicar.
Eu fiquei pra passar o ano novo? Não é a minha morte. Eu não quis dizer isso. Mas o chefe ainda está aqui trabalhando, enquanto os funcionários voltam para passar o ano novo. Isso não fica bem. Isso não pode. Escute, você sair agora é o maior apoio que pode me dar. Não, Dr. Silva. Te dou 10 segundos para sumir da minha frente. Vou te dar mais 10% no bônus de fim de ano. Cuidado no caminho de volta. O ano novo está chegando. Como está aquela sua música? Estamos todos quase morrendo de tédio. Quase pronta. Se não tem mais nada pra fazer, vai pra casa. E aproveita o feriado. Não me espere mais. Alô, já mandei o César de volta. Pode ir pra sua festa. Não precisa me esperar. Vou ficar em Shenal no ano novo. Ainda pensando nisso? Tá bom. Para de pensar. Obrigada. É raro seus pais terem um tempo a sós. Pode ficar aqui sossegado e comemorar o ano novo com a gente. Considere esse lugar como sua casa. Dona Rosa, você não sabe. Meus pais se aposentaram há muito tempo, nos 365 dias do ano. Eles têm o mundinho deles a dois. Porque escolhem logo esses 7 dias de feriado e me deixam sozinha. Não é um ano novo. Um casal velho também precisa de um pouco de romance, né? Se não, como aguentar esses dias secos e sem graça, né? Não aguento mais viver assim nem mais um dia. O que está acontecendo? Que alvoroço todo? Dr. Silva! O que houve? Quero abrir um processo. Quero um divórcio! O quê? O que foi? Tava tudo bem. Por que de repente quero o divórcio? Não consigo nem comer um rojamo. Qual a graça de ser casada assim? Rojamo. O quê? Pedi pro Silva comprar um rojamo, mas ele voltou com pãezinhos no vapor. Dr. Silva, quero pedir o divórcio agora. Quanto antes, melhor. Você? A maneira mais rápida de se divorciar não é por litígio, mas por um divórcio consensual. Desde que ambos os cônjuges estejam de acordo, podem se divorciar após o período de reflexão. Entrar com o processo levaria ainda mais tempo. Então o Silva e eu nunca nos divorciaríamos, nem em 8 vidas. Senhora Silva, desde que a senhora esteja decidida, posso atuar como mediador para ajudar a negociar. Mas tem uma coisa que a senhora precisa entender. Seja divórcio consensual ou litigioso, vai envolver a divisão de bens e a questão da guarda dos filhos menores. Quanto à criança, eu... Olha,
Mãe! Esta é a menina dela. Nossa vizinha, a Dona Clara, disse que queria vir ver o senhor. Então eu a trouxe. Dona Clara, é só me ligar que eu venho até a senhora. Porque a senhora veio pessoalmente. Não é nada sério. Eu só estava pensando, o senhor fez um favor enorme para nossa família e se recusou a aceitar dinheiro. Então eu trouxe umas coisas de ano novo. Não posso aceitar, de jeito nenhum. Estamos aqui prestando serviço público. Não podemos aceitar dinheiro. Doutor, por favor, aceite. Dona Clara veio de tão longe. É pela consideração dela. Sim. Olha, são todas coisas caseiras e não valem muito. Aceite, aceite. Vamos, pegue. Tá bom. Peguei, vou colocar ali. Senhora, de qualquer forma, não vou sair durante o Festival da Primavera. Se tiver algum problema, é só me ligar a qualquer hora. Tá. Que ótimo. Obrigada. Pode cuidar dos seus assuntos. Tá. Vou acompanhar a senhora. Tudo bem. Estamos indo. Tudo bem. Senhora Silva, sente-se primeiro. Dona Rosa também está aqui. Pode conversar com a Rosa sobre isso. Pense na situação que eu acabei de falar. Vou indo. Não se preocupe. Aonde você vai? Sente-se. Você é... Sente-se. Senhora Silva conversou o dia todo com Dona Rosa, falando das pequenas frustrações do casamento. Fiquei ouvindo de lado, mas não pude dar nenhum conselho. Com minha experiência de vida atual, ainda não consigo resolver esse enigma chamado casamento. Não pude deixar de pensar. Como duas pessoas que agora não têm nada a se dizer, chegaram a ficar juntas no começo. No começo eu achava que ele era gentil, refinado, de poucas palavras. Era honesto e focado no seu papel. Mas quem diria que focar no próprio papel significa ficar limitado só àquele pedacinho de chão que ele vê? Ele não fala muito, mas quando fala é de irritar. Uma frase te joga contra a parede e te deixa lá por um tempão. Senhorita Silva, me arrependo mesmo de ter escolhido a pessoa errada. Você não pode dizer isso. Não pode mesmo falar assim. Discordo. Na hora de escolher um homem, ainda quer a perfeição? Você quer tudo, né? Tem que focar no importante e deixar o resto. Naquela época, quando você escolheu Silva, foi justamente porque você o via como honesto e dedicado, sem aquelas artimanhas. E ele é assim mesmo, não é? Não fique se negando. Senhorita Silva, estou certo. Isso mesmo, ninguém é perfeito. Neste mundo, claro, também não há parceiro perfeito. Até mesmo o que você valoriza como qualidades dele. Se olhar pelo outro lado, talvez sejam exatamente os defeitos que você não gosta. Então você precisa ter certeza. Qual é a essência daquilo que mais importa? Então, escolha a pessoa que tem essa qualidade essencial. Se fosse eu, como eu escolheria? Se eu tivesse que escolher só uma coisa. Se alguém fala muito, definitivamente não é o mais crucial. Então, infantil ou maduro? Embora ser maduro tenha vantagens, ser infantil também tem sua graça, né? Além disso, alguns são maduros nas coisas importantes, mas imaturos nas pequenas. Então essa imaturidade e maturidade também é difícil definir com um critério claro. Floriano, a mamãe veio te ver hoje porque quer se divorciar do papai. Vamos conversar lá dentro. Vem. Não precisa mentir pra mim. Eu sei de tudo. Vocês adultos não sabem mentir. Não me engana. Não foi minha intenção mentir. Eu só estava pensando que você é tão nova. Você sabe mesmo o que é divórcio? Claro que sei. Divórcio significa que papai e mamãe não moram mais juntos. Então só vou ficar com um deles. Irmão, de agora em diante, papai e mamãe. A gente só vai ter um deles. Então, você sabia que meus pais também se divorciaram? Eles se separaram quando eu estava no ensino médio. Depois disso, eu fui morar no exterior com meu pai. Da minha vida, daí em diante. Não tinha mais mãe, nem irmãzinha. Mas olha, Manu, agora eu estou muito bem, não é? Mas você não ficou triste naquela época? Não ficou chateado?
Claro que fiquei triste, fiquei chateado também. Mas depois pensei, se eles tivessem sacrificado os próprios sentimentos por causa de mim e da minha irmã, e se forçassem a ficar juntos, aí eu talvez ficasse ainda mais triste, ainda mais chateado. Assim como agora, se os pais da Mano estão infelizes juntos, você pode ser feliz? Eu também não fico feliz ouvindo eles brigarem todo dia. Entendeu? Se ficar juntos todo dia só gera brigas, então se separar para essa família pode ser uma outra saída. Cada um de nós nasce como um indivíduo independente. Papai e mamãe não precisam ficar presos um ao outro. A gente também não precisa ficar preso a eles. Temos nossa própria vida para viver. Então, quer fiquem juntos ou separados, isso não vai impedir a gente de crescer bem e virar adultos, de viver bem nossas vidas. Entendi, Floriano? Se eles forem mais felizes separados, então eu apoio. Mesmo que se separem, ainda serei eu mesma. Claro, você ainda será você. Manu, por que saiu correndo sozinha, em silêncio? Sabe o quanto me preocupei? Doutor Silva, me desculpe pelo transtorno. Não foi nada, senhora Silva. Vá para casa com sua mãe primeiro. E não esqueça o que eu disse. Obrigada. Até a chão. Vamos dar uma volta. A lua está bem redonda esta noite. E brilhante também. Por que será? Uma estrela cadente! Rápido, faça um pedido. Assim de repente. Quero ter a chance de ver. Floriano Xavier de novo. Espero que a gente ainda se encontre de novo. Uma mãe.